Oi, queridos, graça e paz, que alegria estar aqui para dar continuidade à leitura da Palavra de Deus com você. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e hoje nós vamos estar encerrando a leitura do livro de João. Nós vamos fazer hoje a leitura dos capítulos 19 ao 21. E você que tem acompanhado essa leitura, com certeza você tem experimentado de crescimento espiritual, de revelação do Espírito Santo. E mais do que isso, você tem percebido o quanto é prazeroso desenvolver o hábito pela leitura da palavra. E esse é o objetivo de estarmos juntos aqui, desenvolvendo a leitura da palavra de Deus, começando pelo Novo Testamento. E você que tem acompanhado, que tem sido edificado por esse tempo, pelo conteúdo aqui do canal Água Viva, eu queria te pedir com muito carinho para que você deixe o like nesse vídeo, compartilhe com alguém que você deseja inspirar a fazer a leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? E vamos lá para a leitura, lembrando que eu faço a leitura da palavra aqui, não somente nesse momento, mas no devocional, em tudo que é compartilhado no canal, usando a versão da palavra de Deus da Bíblia NVI, a nova versão internacional. É uma versão muito acessível na linguagem. Então, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link lá da Amazon, onde tem vários modelos dessa versão. Você pode escolher uma e receber aí na tua casa. E vamos à leitura. João capítulo 19. Jesus é condenado à crucificação. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e batiam-lhe no rosto. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: "Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação." Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: "Eis o homem." Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o." Mas Pilatos respondeu: "Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusar." Os judeus insistiram: "Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus." Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não lhe deu resposta. "Você se nega a falar comigo?" disse Pilatos. "Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo?" Jesus respondeu: "Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior." Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: "Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César." Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia de preparação da semana da Páscoa, por volta de 6 horas da manhã. "Eis o rei de vocês", disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: "Mata, mata, crucifica-o." "Devo crucificar o rei de vocês?" perguntou Pilatos. "Não temos rei senão César", responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. A crucificação. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 homens, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus." Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: "Não escreva Rei dos Judeus,
mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. A morte de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, disse Jesus: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida do outro. Mas, quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em feixes de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, aonde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia de preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. João capítulo 20. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa.
Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei aonde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E disse a Tomé: coloque o dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estendeu a mão: coloque aqui a mão do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. João capítulo 21. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E lhes disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois já havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram ao barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu.
E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará você para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que me importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Glória a Deus, queridos. E chegamos ao final desse livro maravilhoso, o Evangelho de João. Se você chegou aqui a primeira vez nesse vídeo, tira um tempo, volta nos vídeos anteriores, faz essa leitura maravilhosa. Eu declaro que seja um tempo, em nome de Jesus, de crescimento espiritual para a tua vida. Amém? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar. E lembrando a você que chegou aqui recentemente, todos os dias, nós estamos aqui no canal Água Viva, compartilhando a palavra através de devocionais, no nosso momento de oração à noite. Então fica para orar. Você é bem-vindo, você é bem-vinda a essa família de oração. E falando em oração, se você tiver algum pedido de oração específico que deseja deixar aqui para intercessão no canal, escreve abaixo nos comentários. Amém? Todos os dias nós estamos olhando, recolhendo esses pedidos, intercedendo ao Senhor. Deus tem feito grandes coisas e você que crê no poder da intercessão, crê no mover do Espírito Santo, deixa o seu pedido também. Amém? Em nome de Jesus, que você e sua casa continuem sendo guardados pelo sangue precioso do Senhor. Fica na paz e nos encontramos aqui no nosso próximo momento no canal.